Maravilha. Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho de João. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar aqui neste altar para poder conversar com você um pouquinho hoje, né, sobre a palavra do Senhor. João 12, do versículo de número 1 até o 8, eu acho que a minha versão aqui é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim: veio, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, subtraía o que nela se lançava. Respondeu, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha preparação, para a sepultura o guardou. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Amém. Maravilha. Hoje eu quero falar, o tema da minha mensagem, da minha conversa com vocês hoje vai ser oferecendo o melhor para o Senhor. Repita comigo. Prega comigo agora, irmão. Diga: oferecendo o melhor ao Senhor. Então nós vamos falar hoje sobre oferecer alguma coisa. Todos nós aqui, queridos, em algum momento da vida, nós oferecemos alguma coisa. Se você não ofereceu, alguém já ofereceu para você, ou você vai oferecer alguma coisa para alguém no futuro. E todas as vezes que a gente oferecemos algo para uma pessoa, ou uma pessoa nos oferece, a tendência é nós demonstrarmos gratidão, a gente dizer muito obrigado, né? A gente demonstra, de certa forma, um sentimento para aquela pessoa que nos ofereceu alguma coisa. E na nossa caminhada cristã, nós como servos do Senhor, né, nós também temos a oportunidade de oferecermos ao Senhor algumas coisas, né? Nós poderemos oferecer o nosso louvor, nós podemos oferecer a nossa adoração, dentre tantas outras coisas que nós podemos oferecer ao Senhor. Oferecemos a Ele o nosso tempo. E aquilo que nós oferecemos ao Senhor, o Senhor ele pode enxergar de 3 formas. Nós podemos oferecer, a primeira forma, deixar de oferecer para o Senhor aquilo que lhe é devido, né? Da forma que lhe é devida. E todas as vezes que eu pego um texto como esse, e eu vou pregar para vocês aquilo que o texto tem falado comigo, porque eu entendo como pregador que antes da mensagem falar com a igreja tem que falar com o pregador primeiro, senão é melhor nem pregar, tá? E eu já tenho meditado nesse texto há algum tempo. Então, a primeira forma que o Senhor ele nos enxerga, Ele vê a forma como nós oferecemos, é quando nós podemos fazer e não fazemos, nós deixamos de oferecer para Ele e não oferecemos. E eu me lembro do caso, por exemplo, de Ananias e Safira, que deixaram de apresentar ao Senhor aquela oferta e foram julgados por isso. A segunda forma que o Senhor ele enxerga nós oferecendo alguma coisa para Ele, é oferecermos alguma coisa sem valor, oferecer o pior, oferecer aquilo que não é devido. E eu trago à nossa memória, o texto em Malaquias, a partir do capítulo 2, quando estavam sendo oferecidos no templo, o sacrifício eram animais imperfeitos, os sacerdotes não estavam cuidando, né? Oferecia-se sacrifício de qualquer forma. Então, a segunda forma seria essa, nós oferecemos para o Senhor aquilo que não tem valor. E a terceira forma com que nós oferecemos algo para o Senhor é exatamente essa que está no texto. Nós oferecemos o melhor para o Senhor. E eu quero acreditar que nesta noite nós estamos oferecendo o nosso melhor para o Senhor aqui. Prega comigo, diga amém.
Graças a Deus. E segundo texto, queridos, em um determinado dia estava lá Marta, Maria e Lázaro em uma ceia na cidade de Betânia, que ficava mais ou menos 3 quilômetros lá de Jerusalém. E a família de Lázaro, não sei se vocês já repararam ou se leram um pouco da história, a família de Lázaro, ela era bem chegada de Jesus. Segundo alguns autores, a família, ela chegou, isso não está na Bíblia, queridos, é fonte de informação extra-bíblica, Segundo alguns autores, a família de Lázaro chegou a construir um quarto para Jesus, de tanto que ele ia visitar aquela família. Então, quando Jesus ia para a casa de Lázaro, tinha lá um quartinho para ele, porque a família de Lázaro era bem íntima de Jesus. E lá estava Jesus, sentado naquela ceia, eles iam comer, e de repente chega, Marta estava servindo, Lázaro sentado com alguns dos discípulos ali, e chega Maria e faz o impensável. Ela pega, segundo o texto, um vaso ou um recipiente de alabastro com cerca de mais ou menos 350 ml de nardo puro e chega e unge o Senhor. E eu fui pesquisar, irmãos, e o texto diz o seguinte, que valia cerca de 300 denários. 300 denários, se nós convertêssemos hoje, um denário era equivalente a mais ou menos um dia de trabalho. 300 denários era quase um ano de trabalho. Então, o perfume que Maria derrama sobre Jesus equivalia a um ano de trabalho daquela mulher. Diga para o seu irmão, irmão, não era pouca coisa. Então, isso custou um ano de trabalho. Se nós pegarmos um trabalhador normal, que ganha mais ou menos hoje um salário mínimo, esse perfume vai custar cerca de mais ou menos, eu não sou muito bom de cálculo aqui de cabeça, mas em torno de uns 20 mil reais seria o preço daquele perfume. Pode ser que hoje tenha um perfume mais caro do que esse, mas eu ainda não usei um perfume desse valor, irmãos, entendeu? E se você tiver, dá um cheirinho aqui em mim que eu quero sentir o cheiro, tá? Me dá um pouquinho, só para me sentir o cheiro, porque deve ser muito bom, tá? E nesse caso aqui, era o que havia de melhor naquela época, era o que aquela mulher poderia oferecer. E como ele era um perfume especial, ele deveria ser usado em algumas ocasiões especiais. Alguns escritores chegam a deduzir que aquele perfume seria por um eventual casamento daquela mulher. A Bíblia não diz, mas seria uma dedução. E talvez hoje, querido, talvez não, eu vou dizer com absolutamente certeza, nós não temos hoje um vaso de alabastro com nardo puro para oferecer ao Senhor. Temos? Não temos isso, Mas nós temos o nosso louvor, a nossa adoração, nós temos aquilo que Deus nos deu, que foi saúde, estarmos de pé, vivos. E Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz o seguinte, que tudo aquilo que vier à minha mão e à sua mão para fazer, nós devemos fazer conforme as nossas forças. E foi isso que aquela mulher fez naquela noite, ela fez conforme as suas forças. Ela não olhou a situação, ela não olhou a tradição, como nós vamos ver mais à frente, ela não olhou se eles iriam achar ruim ou não, ela decidiu honrar Jesus com o que ela tinha de melhor. E eu pergunto para nós hoje, será que estamos tomando a mesma decisão? E a primeira lição que eu tiro do texto é o seguinte, que quem quer fazer alguma coisa para Deus não vê dificuldades. Porque quem decide fazer alguma coisa para Deus não faz, porque Deus ele pode dar alguma coisa. Nós fazemos por aquilo que Deus é nas nossas vidas. Amém por isso? Então, eu queria enumerar, eu não vou enumerar, que eu já falei aqui em outras pregações, eu não gosto de enumerar alguns pontos, que senão vocês ficam contando. Se eu falar assim, eu quero falar sobre 10 atitudes de Maria, aí vocês vão contar uma, ele falou uma, a segunda, a terceira, e vai dando perto das 9 horas, você vai dizer assim, nossa, acaba logo, pastor, acaba logo. Então, eu vou falar algumas atitudes de Maria, amém?
Isso aí você não vai se preocupar com o tempo, né? E nem vai ficar contando quantas atitudes, mas você pode anotar aí, mas você não vai saber quantas são. Vamos lá. A primeira atitude daquela mulher, aquela mulher foi uma mulher de ousadia. Prega comigo, diga, uma mulher de ousadia. Meus irmãos, ungir uma pessoa, lavar os pés de uma pessoa, era um ato discricionário do chefe da casa, do homem. Não era da mulher, não era papel da mulher. Quando chegava alguém, esse convidado é alguém especial, o homem da casa, se ele quisesse, né, e normalmente ele fazia isso com pessoas que ele queria honrar. Ele chegava, descalçava o visitante, lavava-se os pés, isso era um ato do homem. Mas no texto que nós lemos, essa não foi a atitude de um homem. Essa foi a atitude de uma mulher, não uma mulher qualquer, uma mulher ousada. Quando Maria ela decide tomar aquela atitude, ela se expôs a uma reprovação das pessoas que estavam ao seu redor, mas ela não se ateve a isso. E ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar aquele perfume, aquele nardo puro, e vai derramar sobre a cabeça de Jesus, e vai ungir Jesus, e vai enxugar os seus pés com os seus cabelos, porque ela não deixou que a covardia, não deixou que o medo, não deixou que a reprovação das pessoas que estavam perto dela fizesse ela parar. Então, repita comigo, prega comigo e diz assim, Maria, uma mulher de ousadia. Eu pesquisei uma frase da Joyce Meyer, que ela diz o seguinte, há tantas pessoas com medo de cometer erros que não fazem nada. Então Maria entrou para a história como uma mulher de ousadia, porque ela não deixou-se ser levada pelo medo. E repita comigo, eu escrevi uma frase aqui que eu quero que você repita comigo. Prega comigo, amém? Diga para o seu irmão sim, há pessoas que esperam as coisas acontecerem. Outras fazem as coisas acontecerem. Agora pergunta para o irmão que está do seu lado, a que grupo você pertence, querido? A que grupo você pertence? Tem muita gente querendo que as coisas aconteçam, né? Senhor, faça isso na minha vida, faça isso para mim, né? Tem gente que quer que as coisas aconteçam. Maria me ensina o seguinte, ela fez a coisa acontecer. Ela não olhou dificuldade, ela não olhou reprovação de ninguém, ela decidiu fazer e foi. Então, o primeiro ponto da minha pregação hoje é que Maria foi uma mulher de ousadia. E eu quero acreditar que nessa noite tem crentes de ousadia aqui, amém? Glória a Deus. Segundo ponto, uma mulher que demonstrou ter um grande sentimento por Jesus. Se nós sairmos na rua e perguntar quem é Jesus, para as pessoas que estão lá fora ou até mesmo para as que estão dentro das igrejas. Para algumas pessoas, Jesus é aquele que dá carro, dá casa, dá marido, dá esposa, dá emprego. Esse é Jesus. Para outras pessoas, Jesus é aquele que está pendurado no crucifixo, que ele anda com ele no peito, e onde ele vai, Jesus está com ele ali pendurado. Para outras pessoas, Jesus foi um bom homem. Para outras pessoas, Jesus foi um curandeiro. Mas em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 29, diz assim, naquele tempo Jesus saiu com seus discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe, e pelo caminho perguntou-lhes, quem diz os homens que eu sou? Responderam-lhes os discípulos, João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhe Jesus, e quem vós dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, Senhor, tu és o Cristo. O que me chama a atenção, queridos, é que Maria, ela decidiu demonstrar o seu grande sentimento por Jesus. Eu conheço uma história que eu quero compartilhar com vocês hoje, não sei se eu já contei aqui, de um professor que ele lecionava numa cidade, num bairrozinho, numa região muito pobre. E ele notou que na sua sala, todos os dias entrava uma menina de pés no chão, descalça, com a roupa suja, cabelo despenteado.
Todos os dias a cena se repetia. E aquele professor, movido de um sentimento, né, de compaixão com aquela menina, ele decidiu fazer um gesto, um pequeno gesto. E ele foi e comprou um vestido, juntou as suas economias e foi lá na loja e comprou um vestido. E a ilustração chama A Menina do Vestido de Cor Azul. E ele foi lá, comprou um vestido de cor azul e deu para aquela menina. Aquela menina feliz, ela pegou aquele vestido, foi correndo para casa. Quando chegou em casa, a mãe daquela menina colocou aquele vestido e a mãe daquela menina já teve o primeiro impacto. Ela olhou para sua filha e disse para si mesma: como minha filha é linda. Como minha filha é linda, eu não posso permitir agora que a minha filha tão linda vá para a escola suja, descalça. Eu vou passar a dar banho todos os dias nela agora para ela ir para a escola com esse vestido azul. E a menina foi no primeiro dia com o vestido azul, com o cabelinho penteado, mas foi descalça. Quando ela chegou em casa, o pai viu aquela menina chegando com o cabelinho penteado, com o vestido azul, descalça. Ele olhou e falou: não posso permitir que a minha filha, que tem um vestido lindo como esse, uma menina linda como essa, vá para a escola descalça. Eu vou fazer umas economias, eu vou juntar um dinheiro e vou comprar um chinelo. E foi, comprou um chinelo para sua filha. Então a menina agora já ia de vestido azul, cabelo penteado e de chinelo para a escola. E aí o pai, todos os dias, via sua filha chegando, arrumadinha, cabelinho penteado, vestido azul, chinelinho. Ele decidiu: eu não posso permitir que a minha filha tão linda como essa more numa casa como essa. Eu vou começar a reformar a minha casa. E aí ele começou a passar cal nas paredes, plantou um jardim, a ponto que o vizinho olhou para aquele homem e falou assim: não posso permitir que esse camarada que vive as mesmas dificuldades que eu vivo, está mexendo na casa dele, a minha casa não vai ficar desse jeito não. E começou a mexer na sua casa também. O do outro lado viu que o outro estava reformando também, começou a mexer na sua casa. E passou ali um representante do poder público, olhou para aquele pessoal e falou: nossa, que gente esforçada. Não podemos permitir que gente esforçada como essa fica sem esgoto, sem água tratada, e decidiu começar a pavimentar a rua e trouxe água, trouxe esgoto, de forma, queridos, que aquele bairro foi um bairro que sofreu uma grande transformação em pouco tempo, a ponto de se tornar um dos bairros mais bonitos daquela região. E aí eu pergunto para você, irmãos, era da vontade daquele professor reformar o bairro, fazer aquela mudança no bairro? Sim ou não? Não, não era. Ele simplesmente demonstrou o seu sentimento por aquela criança e, a partir daí, desencadeou uma série de acontecimentos. E o que me chama a atenção é que aquele professor, diga comigo, prega comigo, irmão, fala assim: aquele professor fez o que estava ao seu alcance. E nós, queridos? Maria fez o que estava ao seu alcance. Eu queria falar mais, mas eu tenho que correr um pouquinho, irmãos, que eu falo demais, tá? Terceiro, uma mulher... Ih, já entreguei os pontos, ó, terceiro. Não podia ter falado o terceiro aí, ó. Vamos lá. Próximo ponto, né? Próximo ponto, uma mulher que se entregou totalmente para adorar a Jesus. Quando Maria, queridos, ela chega diante daqueles homens, derrama aquele perfume caríssimo sobre Jesus, a atitude de Maria, que eu enxergo no texto, é que ela lançou-se incondicionalmente aos pés do Senhor. E se derramar aos pés do Senhor, é não esperar nada em troca, é não negociar, é não fazer nenhuma exigência. Ela não fez aquilo ali porque o Senhor podia fazer alguma coisa, porque ela sabia que Jesus fazia milagres. E Jesus ainda faz milagres, amém? Ela não fez isso porque Jesus fazia milagres. Ela fazia aquilo, ela fez aquilo porque ela sabia quem era Jesus. Jesus para Maria não era o fazedor de milagres só. Jesus era Deus, Ele era o Cristo, o enviado do Pai, que veio pregar o Evangelho e que um dia iria voltar para buscar a sua igreja. Ela tinha essa convicção. Então ela não o adorou porque Ele poderia dar alguma coisa para ela. Ela adorou porque ela sabia quem era Jesus.
E a terceira lição que eu aprendo aqui nesta noite com esse texto é que quando ela lava os pés de Jesus, ela se derrama, ela se entrega de forma incondicional. A terceira lição é que estar aos pés de Jesus é a melhor decisão que a gente pode tomar. O pastor Valteci um dia ele falou: Samuel, você não vai mais falar texto aqui de música sem cantar. Mas hoje eu vou desobedecer em nome de Jesus. Eu trouxe o texto aqui, pastor, e eu não vou cantar, tá bom? Eu não canto mal, irmãos, tá? Eu não canto mal. É porque o tempo, às vezes, a gente precisa de tempo. Eu sou um ótimo cantor. Qualquer hora aqui eu vou fazer vocês sofrerem aqui um pouco. Mas Edson e Thelma, queridos, eu gosto de canções antigas. Eu gosto de canções antigas. Não que as novas não sejam inspirar, mas tem umas antigas que falam ao nosso coração. Edson e Thelma, na década de 70, 80, escreveu a seguinte letra: no mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Talvez algum crente mais antigo vai lembrar dessa letra. A minha esposa vai lembrar dessa letra, não que ela é antiga, irmãos, tá? Não que ela é antiga, ela é nova, tá? Mas é porque ela nasceu na igreja e cresceu, entendeu? O pai dela que é velho, ela é nova. Tá? No mundo tudo passa, tudo mesmo é ilusão. Não pode achar o homem segurança e salvação, mas acima da vaidade vejo um Deus que me conduz, eu prefiro ficar com Jesus. Amigos me convidam para a igreja eu deixar, mas eu digo, eu não quero meu Jesus abandonar. Pois cego eu andava, mas agora tenho luz, eu prefiro ficar com Jesus. Eu vejo muita gente caminhar sem direção, olhando para baixo, penetrando na escuridão, mas eu olho para o alto e vejo um Deus que me conduz, eu prefiro ficar com Jesus. Maria, queridos, poderia estar ali desesperada, igual Marta, para servir a mesa. Maria poderia estar esperando do lado de fora, Maria poderia estar fazendo uma visita, Maria poderia estar fazendo qualquer coisa, irmãos, mas ela preferiu estar com Jesus. Então, repita comigo: estar aos pés do Senhor é a melhor coisa. Próximo ponto, uma mulher que ousou quebrar paradigmas. Muitas vezes, querido, nós vemos algumas pessoas que fazem determinadas coisas, né, se destacam, são inteligentes, né, têm assim alguma desenvoltura. Eu mesmo queria ter a desenvoltura do Cláudio Almiro para pregar. Não, eu sou fã do pastor Cláudio Almiro pregando, eu queria ser igual a ele, mas eu não sou. Vai nessa conversa aqui mesmo, entendeu? Então, isso é legal, isso é bom, isso inspira a gente. Né? A gente sente-se inspirado por algumas coisas, né? Esse pessoal cantando louvor aqui, tudo afinadinho, irmão, isso é uma maravilha. Tem uns aqui, se vier aqui, a igreja esvazia. Né? Então, tem coisas que a gente se inspira em outras pessoas. Isso é bom, isso não é ruim, não. Nós temos certas fontes de inspirações. Mas, existe uma coisa que a gente precisa aprender. É bom ter inspirações, é bom se espelhar em algumas pessoas. Mas, prega comigo mais uma vez, diga para o seu irmão assim: se você fizer somente o que os outros fazem, você agarrou aqui. Vamos repetir? Se você fizer somente o que os outros fazem, você será só mais um. Então faça diferente. Essa semana, irmãos, eu lembrei aqui que eu vim gravar aqui o Infoco News, irmão. Que luta, irmão. Foi meia hora para conseguir falar uma frase de 1 minuto. Porque vocês pensam que é fácil ver o videozinho ali? Ali a gente vai passando pela prova, dando glória a Deus ali. Não é fácil, não. Quando você for orar, ora por aqueles que gravam em Foco News, tá? Teve uma irmã que nós tivemos que sair daqui, toda a igreja, que não podia ter ninguém aqui para ela conseguir gravar, entendeu? Ainda falou, ora por nós lá fora, nós tivemos que orar, para a irmã conseguir. Não é brinquedo, não. Mas vamos lá, voltando aqui, uma mulher que ousou quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas é fazer algo diferente. Maria fez diferente, decidiu honrar Jesus de uma forma muito especial na sua casa.
Temos honrado Jesus de uma forma especial na nossa casa? Jesus ele está sendo homenageado nos nossos lares? Há um tempo para cá, eu tomei a seguinte decisão lá em casa. Eu já falei que eu não gosto de pregar, irmão, eu gosto de conversar com vocês. Nós estávamos notando, eu estava notando lá em casa que todo mundo pegava o celular na hora da comida, pastor. E aquilo começou a me incomodar. Então a gente mal orava, já pegava o prato de comida e pegava o celular. Cortei isso lá em casa. Ninguém mais pega o celular na hora de comer, irmãos. Porque o significado da mesa é algo tão profundo na palavra, que se a gente decidir observar isso aí como a Bíblia manda, a gente não faz mais nada além da nossa refeição, onde Jesus está presente. Diga comigo, Jesus está presente na minha mesa. Vamos honrar Jesus na nossa casa. No caso aqui de Maria foi diferente, né? Ela teve um comportamento diferente, mas eu queria trazer isso para o seu coração. Mas Maria, queridos, ela aparece em pelo menos 3 vezes na Escritura. A primeira ela está aprendendo, o segundo está chorando pela morte do seu irmão, e o terceiro ela está junto com Lázaro para honrá-lo. Então, das 3 vezes que Maria aparece na palavra, 2 vezes ela está honrando a Jesus, tá? Somente a título de informação. Próximo ponto, uma mulher que se expôs à reprovação popular. Ela não pensou o que os outros iriam pensar, ela foi lá e fez. Ao fazer o que as pessoas não pensavam que ela poderia fazer, ela se expôs a uma reprovação popular, uma reprovação daquelas pessoas que estavam ali. E quando a pessoa ela é exposta a uma reprovação, os olhares passam a ser direcionados a ela de uma forma, né, não muito agradável, a ponto de Judas, né, olhar para aquela mulher e dizer o seguinte: você poderia vender esse perfume. Esse perfume significa, tem o valor de mais ou menos 1 ano de trabalho. E Judas, de certa forma, ele estava muito preso à tradição. O que Judas estava pensando naquela época, né? Por ocasião da Páscoa, era comum fazer uma grande oferta e destinar aquela oferta aos pobres. O judeu tem muito isso. O judeu tem muito isso. Então, quando Judas fala o seguinte: olha, você poderia ter vendido e dado aos pobres, é porque naquela ocasião, aquelas pessoas que, né, estavam na época da Páscoa, eles iriam fazer, né? No nosso caso hoje, se trouxesse para os nossos dias, nós iríamos comprar cestas básicas e distribuir aos pobres. Então, quando aquele homem, Judas, falava, você poderia vender, ele estava preso à tradição daquela época. E muitas vezes, querido, nós não alçamos voo, nós não saímos do lugar, nós não fazemos mais, porque nós estamos presos a tradições. E Maria ensina-nos exatamente o contrário, que muitas vezes nós precisamos quebrar as tradições, nós precisamos quebrar barreiras, quebrar paradigmas, fazer aquilo que o outro às vezes não tem coragem de fazer. Quando eu decido fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, eu me torno uma pessoa ousada. E por mais que as pessoas, né, talvez dissessem, olha, quem essa mulher está pensando que ela é? Porque não era honroso para uma mulher naquela época fazer o que ela fez. Mas ela foi uma mulher atemporal, ela não se preocupou, olha o que vão falar de mim. Eu acho que na cabeça de Maria, ela pensou o seguinte: eu vou me preocupar com o que o Senhor vai pensar de mim. É o que o Senhor espera de mim. Porque a expectativa de Maria não estava na tradição judaica. A expectativa de Maria não estava na mesa, na tradição da mesa, onde o homem é que tinha que lavar os pés e dar atenção para o convidado especial. A expectativa de Maria não estava em ajudar Marta, que estava servindo à mesa. A expectativa de Maria não estava nos problemas da sociedade judaica daquela época. A expectativa de Maria não estava presa, presa aos pobres que tinha, talvez, perto da sua casa. A expectativa de Maria estava em Jesus. A expectativa de Maria estava em Jesus.
E quando a expectativa de um homem, ela está em Deus, ela está em Cristo, nada mais importa. Essa semana eu tive o privilégio de participar de um podcast de um pastor amigo nosso. O pastor Valtesti já foi lá também. Você já foi, Cláudio? E aí na palavra final, me fizeram uma pergunta: o que eu espero desses últimos dias? Mais ou menos nesse sentido. E aí o pastor falou que ele espera que a igreja se una. O outro falou que espera que os obreiros sejam mais capacitados. E perguntou: e você, pastor Samuel, qual é a sua expectativa? Que Jesus volte para buscar a sua igreja o mais rápido possível. O mais rápido possível. Não sei se essa é a sua esperança, mas eu acho que já não tem mais clima para a igreja ficar nesse mundo daqui para frente, não, gente. Esse mundo está fedendo aos olhos de Deus, às narinas de Deus. E a minha expectativa, essa semana, um dia desse eu conversando com 2 pastores, eu falei: todo culto, e hoje é um deles. Eu fico pensando que esse pode ser o último culto que eu vou participar, porque o meu coração anseia pela volta de Jesus. Ele anseia pela volta de Jesus. Quando eu falei para vocês que esse texto falou comigo, uma das minhas primeiras mensagens nesse ano, eu falei sobre que o ano de 2023, eu queria mais de Deus na minha vida. Não sei se o senhor lembra disso. Eu queria mais de Deus na minha vida, porque eu sinto no meu coração que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Por mais que a gente tenha uma vida boa aqui, por mais que a gente tenha conforto nesse mundo, nada se compara com a glória que há de ser revelada para a igreja. Essa é a nossa expectativa. A expectativa de Maria era o quê? Honrar a Jesus com o que de melhor que ela tinha. Essa era a expectativa dela. Ela não tinha expectativa de Jesus voltar, porque Jesus já estava ali, ele ainda nem tinha ido para o Pai. Mas a expectativa dela era o seguinte: eu vou fazer o melhor que eu tenho. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? Talvez Maria pensou em uma série de coisas para fazer, mas ela encontrou a melhor coisa que ela poderia fazer, oferecer o seu bem, talvez o seu bem mais precioso, porque a sua expectativa estava em honrar a Jesus. Então, eu não sei quais têm sido as suas expectativas. Eu quero dizer para você nesta noite, que as nossas expectativas, além das nossas expectativas terrenas que a gente tem, os nossos projetos, que eles não param. Enquanto Jesus voltar, a gente vai continuar fazendo os nossos projetos. Mas que em nosso coração, a nossa maior expectativa seja de aguardar com muita paixão a volta de Jesus. Então Maria honrou, decidiu fazer o que ninguém fez, porque ela queria estar perto do Senhor. Já ouviram aquele ditado que diz assim, que quem procura acha? Talvez esse seja um dos ditados mais antigos que eu conheço. A minha mãe eu falei aqui na escola bíblica dominical um dia, a minha mãe era terapeuta, ela é terapeuta, entendeu? E a terapia dela era uma vara de goiaba de quase 1,5 m, entendeu? Então, assim, eu fiz terapia por muito tempo. Eu fiz terapia. Então, quando eu desobedecia, a minha mãe dizia essa frase para mim: eu te falei que quem procura, acha. Então, eu já fiz, né, a minha mãe já fez sessões de psicanálise, psicologia, entendeu? Terapia, tudo comigo, tá? Então, eu cansei de ouvir desde pequenininho: não desobedece, Samuel, porque quem procura, acha. E tem uma verdade nisso aí, irmãos. Quem procura, acha. Se você quiser sair daqui agora e quiser comer um bom lanche, você vai procurar o quê? Uma lanchonete. Se você sair daqui agora e quiser procurar um médico, você vai aonde? No hospital, e você vai encontrar um médico lá. Se você quiser sair daqui e fazer qualquer coisa, você vai procurar e vai achar. Amém por isso? Vamos trazer isso para os nossos dias hoje.
quando você vem para a igreja, o que você procura, você acha também. Amém? Que você vem para a igreja, irmão, quando você vem para a igreja, o que nós procuramos, a gente acha. Porque aqui não está o pastor da igreja só. Aqui está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aquele que é digno de adoração, aquele que, veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua alma. E Ele está aqui na pessoa do Seu Espírito Santo, e Ele nos encontrou hoje, porque nós viemos aqui. E nós viemos aqui, e talvez, não sei a forma com que você entrou aqui, mas aquilo que você veio buscar de Deus, não sei se você vai levar hoje, porque Deus tem um tempo determinado para tudo, mas aquilo que nós viemos procurar, nós achamos que é Jesus. Vamos ficar de pé? Jesus, quando viu Jesus vê Maria derramando aquele bálsamo, aquele nardo puro, aquele perfume preciosíssimo, Jesus está diante de pelo menos dois comportamentos. O de pessoas que reprovaram a atitude daquela mulher, e de Maria, que fez o que ninguém teve coragem de fazer. Então Jesus, ele vai olhar para todas aquelas pessoas e ele vai justificar o ato de Maria. E ele vai dizer com as seguintes palavras: olha, deixa, o que ela está fazendo agora tem um significado muito profundo. Ela já está me preparando. E Jesus, ele vai olhar para Maria e vai enaltecer a conduta daquela mulher. E ele vai aprovar o comportamento daquela mulher. Então, quando ela chega diante de Deus, diante de Jesus, ela tem a aprovação do Senhor, porque ela honrou ao Senhor. E nessa noite, eu quero orar com você. Eu não tenho feito, falando de mim, eu estou tentando, mas isso é uma construção. Eu estou tentando oferecer o melhor para o Senhor. Estou tentando. Porque isso é uma construção, a gente não muda para noite, do dia para a noite, da noite para o dia, para tomar algumas decisões. Mas vem muito forte ao meu coração, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo aquilo que vier a vossa mão para fazer, fazei conforme as vossas forças. E eu quero orar com você, você que está no mesmo caminho que eu, que quer oferecer o melhor para o Senhor e não está conseguindo, porque alguma coisa está impedindo. Talvez a falta de tempo, a correria do dia a dia, o trabalho, tantas coisas a gente tem para fazer e às vezes a gente poderia fazer e não faz. E Maria ensina a gente a fazer exatamente isso, ser diferente, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Se você quiser vir cá na frente, eu vou orar com você, você que quer fazer o melhor para o Senhor. O tema da mensagem hoje é oferecendo o meu melhor ao Senhor. Talvez você entrou aqui, você não vai precisar dessa oração, porque você já faz isso. E talvez você reconheça que precisa tomar a decisão de fazer melhor para Deus, porque Deus tem feito o melhor para nós. Prega comigo, diga amém. Amém? Eu vou esperar você. Eu sinto. Nessa oração, eu vou até orar por mim mesmo. Porque Jesus merece, queridos. Ele merece. Ele não precisa, Deus, ele vai continuar sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Mas o que me chamou a atenção aqui no louvor, que eles cantaram aqui na frente, o louvor diz o seguinte: eu queria ter mais uma voz. Não é isso, Lucas? Eu queria ter mais
uma vida. E tem mais outra coisa que ele queria ter também, que eu lembro que é 3 coisas. Mais um amor. Eu queria ter mais um amor. Eu queria ter mais uma voz. E eu queria ter mais uma vida. Tudo isso para adorar o Senhor. Tudo isso. E nós já temos a voz. Nós já temos o amor. E nós já temos a vida que o Senhor nos deu. Então Ele é merecedor, irmãos. Ele é merecedor da nossa gratidão. Ofereça nessa noite aí o seu melhor para o Senhor. Ore comigo agora. Feche os teus olhos. Se coloque no lugar daquela mulher se derramando aos pés de Jesus. Fala com Ele: Senhor, até aqui eu fiz dessa forma, mas a partir de hoje eu quero fazer de uma forma diferente. Eu quero ser uma Maria a partir de hoje. Eu quero fazer aquilo que está ao meu alcance para fazer. Eu não quero me importar com o que os outros vão dizer, se os outros vão me reprovar, se vai haver um Judas que vai me questionar. Eu não quero nem saber, Senhor. Eu quero é Te adorar. Eu quero me colocar diante do Teu altar nessa noite e dizer para o Senhor que eu lhe amo com todas as minhas forças. Senhor, nós queremos Te louvar, ó Deus, porque nós temos uma voz, nós temos o amor, e nós temos uma vida, Senhor, para Te adorar, ó Pai. Senhor, nós nos colocamos aqui, Senhor amado, como pessoas, ó Deus, com coração aberto diante do Teu altar, ó Deus. Pessoas, ó Deus, que sentem que precisam fazer mais e melhor para o Senhor. Muitas vezes, ó Deus, nós levamos a vida na brincadeira, nós fazemos as coisas de qualquer jeito, nós nos importamos com algumas coisas, ó Deus, que realmente têm importância. E muitas vezes nós entramos numa igreja, nós viemos a esta casa cheio de preocupações, preocupado com as contas que vamos pagar, preocupado com o filho, preocupado com a esposa, com o esposo. Tantas preocupações nós temos, ó Deus. E muitas vezes nós entramos de um culto como esse, saímos, ó Deus, sem derramar o nosso nardo puro diante do Senhor. E nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui para nos arrepender disso, Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para nos arrepender, nos humilhar, nos prostrar diante do Teu altar, ó Deus, e reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida. O Senhor, ó Deus, que muito em breve, Jesus, vai voltar para buscar a Tua igreja, Pai. E nesses últimos dias, como diz a Tua palavra, que Deus, Ele é Espírito e está à procura dos verdadeiros adoradores. Tanta gente naquela mesa, tanta gente naquela casa, e somente uma mulher se derramou aos Teus pés. Mas nessa noite, Senhor amado, a Igreja Vida, toda a igreja nesta noite, ela se derrama aos Teus pés. Ela se prostra diante do Senhor, ó Deus, e reconhece o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Por isso, Pai, passa agora, Senhor amado, o bálsamo do Senhor em nossos corações, o bálsamo da cura, Senhor, o bálsamo que tira toda a preocupação, o bálsamo, Senhor, que traz novidade de vida, e que nós possamos, ó Deus, quando nós nos levantarmos dos Teus pés, ó Deus, estamos, ó Deus, com o Teu fardo que Ele é leve, e o Teu jugo é suave sobre as nossas vidas. Tira de nós, ó Deus, tira, Pai, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, de buscar ao Senhor, de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Porque, ó Deus, eu quero repetir nesta noite, o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja, e o Senhor vai levar os verdadeiros adoradores. O Senhor vai levar pessoas com comportamento como o de Maria, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque aqui nesta igreja o Senhor tem liberdade para trabalhar em nossos corações. Aqui o Senhor tem liberdade, Senhor amado, de usar, ó Deus, o conjunto de louvor, o pregador, o pastor. Aqui nessa igreja o Senhor tem liberdade para tratar conosco, e nós glorificamos o Senhor por isso. Assim nós queremos, ó Deus, glorificar o nome do Senhor e aplaudir o nome do Senhor nesta noite, porque o Senhor é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração.